Bom dia, amores. Hoje nós vamos estudar História, dia 3 de junho, ok? Página 16. Hoje nós vamos falar das religiões do passado, ok? E como a gente aprendeu no capítulo anterior, a maioria das sociedades experimentam algum tipo de fé, tá? Mas, todavia, assim, como as sociedades surgem e desaparecem ao longo do tempo, o mesmo pode acontecer com algumas tradições religiosas. É o que aconteceu no caso de algumas civilizações da antiguidade, no caso da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Hoje em dia, apesar de fascinar as pessoas do mundo todo, não existem mais seguidores dessas religiões criadas há milênio. Mesmo contando com várias diferenças, as religiões das civilizações citadas apresentavam alguns aspectos em comum. Todas elas eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e elaboravam uma rica mitologia. Os mesopotâmicos, os egípcios, os gregos e romanos não separavam os assuntos religiosos das atividades do dia a dia. Os sacerdotes dessa sociedade tinham imenso poder, tá? Em alguns casos, essas pessoas elas eram muito ricas e acumulavam terras e objetos de luxo, ok? Vamos falar um pouquinho da Mesopotâmia e do Egito. Lá na Mesopotâmia, cada cidade contava com um deus que servia como um padrinho para as pessoas da região. Estudiosos afirmam que existiam mais de 3.600 deuses na cultura da Mesopotâmia, tá? E os mais famosos desses deuses era Marduk, que era uma divindade que organizou o céu e a terra para os mesopotâmicos, ok? O Istas, tá? Que era uma deusa do amor e da guerra. E assim como a Mesopotâmia e o Egito Antigo, também tinha várias divindades, tá? E algumas ganharam grande popularidade, tá? Como Ra, que era uma divindade associada ao deus Sol. Osíris, que era um deus ligado ao mundo dos mortos. Íris, que era a mulher de Osíris, tá? E mãe de Horus. Horus era o deus com cabeça de falcão. A religião dos egípcios, ela estava profundamente voltada para a crença na vida após a morte. Por isso que as pessoas eram mumificadas. Ou seja, o corpo delas, depois que elas morriam, era preparado e era posto para preservação em faixas. Esse é o resultado, tá, desse tipo de tradição dos egípcios. No Egito e na Mesopotâmia, a região misturou-se tanto com a política que deu origem à teocracia. O que é isso? É um governante de Deus, tá? E quem comandava esse tipo de estado era considerado um representante divino, ou mesmo um Deus vivo. É o caso do faraó. O faraó, ele era tido para os egípcios como Deus vivo na terra, tá? Ele era o governante máximo do Egito. O que ele falava era lei, era ordem. Hoje em dia, ainda existem estados teocráticos. São países cujos governantes são praticamente uma religião específica. As leis e os costumes desse país são baseados no livro sagrado da religião que é praticada oficialmente. E geralmente não há tolerância com religiões diferentes. Lembra quando eu tinha falado na aula passada de história sobre as pessoas serem intolerantes, sobre ter países que você não pode comungar a sua fé sem ser na que o país acredita, que o governante acredita? É esse caso aqui, tá? Aqui, ó, aqui é a figura de Osíris, tá? A esposa de a Osíris é o deus dos mortos. Esse aqui, tá? É a figura dele. Esse aqui, ó, é o deus Sol da Babilônia. E esses raios
Esse aqui é o Deus. E esses raios perseguem Tiamat após a divindade roubar as tábuas do destino. Vamos lá. A teocracia aqui, é uma forma de poder criada há milênios e é utilizada ainda em alguns países. Explique com suas palavras o que é teocracia. Vocês vão ler, tá? Aqui tem o significado, só que na questão número 1, eu quero com as palavras de vocês, tá bom? Consulte o capítulo anterior e indique diferenças entre uma teocracia e um Estado laico. Teocracia você já sabe o que é, tá? Então, vocês vão voltar lá no capítulo anterior, onde fala Estado laico. O que é Estado laico? Lembra que o Brasil, por exemplo, é um Estado laico? Que ele não puxa nem para uma religião e nem outra. Pode-se comungar todas as fés, em cima de todas as religiões, tá? É um país livre com relação a isso. Pesquise em livros, sites e outras fontes de informação teocracias que ainda existem, tá? Vocês vão dizer, olha, vou dar um exemplo, tá? Olha, que eu dei até semana passada, lá no Irã ainda tem essa teoria, essa doutrina teocrática, ok? Lembra que é o islamismo? Então, vocês vão pesquisar outros tipos de países que praticam esse mesmo estilo, né, de religião, tá bom? De fé. Vamos lá. Grécia e Roma. Os antigos gregos, eles acreditavam que seus deuses viviam no Monte Olimpo, ou seja, o Monte Olimpo é o monte mais alto da Grécia. Para essa sociedade, as divindades pareciam-se muito com os seres humanos e podiam expressar sentimentos variados, como amor, raiva, medo, etc. Tá? Na mitologia, Zeus, ele podia jogar raios sobre a terra com grande precisão. Seu irmão Poseidon, deixa eu ver se tem Poseidon aqui, ó. Seu irmão Poseidon, ele era um deus dos mares e dos terremotos. Havia também figuras femininas, tá, gente? Como Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. Hércules. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o Hércules aqui. Não tem foto do Hércules aqui? Não tem foto do Hércules, tá? Mas Hércules também era um semideus. Isso é um filho de Deus com um mortal. Ele era filho de Zeus com uma pessoa normal, ok? Os gregos homenageavam as divindades dele por meio de apresentações, teatros, eventos musicais, competições esportivas. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, eram organizados em uma honra a uma grandiosa estátua, tá? De Zeus na cidade de Olímpia. Os romanos, por sua vez, apropriaram-se de quase todos os deuses da mitologia grega, tá? Eles aproveitaram os deuses lá da mitologia grega para poder cultuar a esses deuses. Eles alteravam o nome deles. Por exemplo, Zeus era Zeus na mitologia grega. Já na mitologia romana, Zeus, ele era Júpiter. Poseidon era Netuno. Afrodite, ela era Vênus, tá? Entre outros exemplos aí. Quanto mais povos romanos conquistavam, mais divindades entravam para o seu numeroso panteão. O que é isso? Conjunto de deuses, coleção de divindades. Apesar disso, também existiam alguns deuses de origem romana, como Jano, associado ao começo das coisas, Lares, espírito protetor das casas e famílias. Marque com verdadeiro ou falso. Segundo os estudiosos, as tradições religiosas não sofrem mudança ao longo do tempo? Verdadeiro ou falso? Vocês vão marcar, tá? As religiões do Egito Antigo da Mesopotâmia contam com milhões de seguidores em todo o mundo hoje em dia?
Cada povoado da Mesopotâmia havia uma divindade que servia como uma figura protetora dos habitantes locais. Os gregos podiam homenagear seus deuses por meio de peças teatrais, apresentações musicais e competições esportivas. Os romanos apropriavam-se de muitas divindades dos povos conquistaram como os gregos. Ligue corretamente as colunas, tá? Vocês vão ligar os tipos de civilizações ao tipo de meio que eles acreditavam, tá? Por exemplo, qual tipo de civilização acreditava na vida após a morte? Qual delas os deuses habitavam no Monte Olimpo? Jano e Lares, eles eram divindades de quais lugares? Qual civilização contava com mais de 3.600 deuses? Vocês vão ligar a esses aqui, ok? Siga o passo a passo para realizar a atividade proposta. Escolha uma divindade de cada uma das civilizações estudadas. Consulte algumas fontes de informação para conhecer mais sobre cada uma, né? E sobre o Deus que você escolheu. Imagine como seria o encontro de deuses. Faça um desenho apresentado para esse encontro curioso. Vocês vão criar, tá? Uma situação onde vocês vão escolher uma divindade da civilização ou da Mesopotâmia, ou do Egito, ou da Grécia, ou de Roma. Vocês vão pesquisar sobre esse Deus, tá? Dessas civilizações, e vocês vão fazer um encontro com esses deuses. Vão fazer um desenho, tá? Agora vamos lá. Qual civilização antiga acreditava na vida após a morte? Vocês vão pesquisar ali e vão dizer, tá? Qual delas acreditava que os deuses habitavam no Monte Olimpo? Jano e Lares eram divindades de qual civilização? E qual delas contava com mais de 3.600 deuses? Vamos pesquisar e vamos responder, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Beijão!